Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar agora a nossa aula do componente curricular de língua portuguesa, a nossa 34ª aula. E nós vamos falar hoje sobre a concordância nominal, concordância verbal e o uso do porquê junto sem acento e o porquê separado sem acento. Mas vamos lá, com calma ainda, certo? Vamos entender agora a definição de concordância nominal. Ela consiste na adaptação de uns nomes aos outros, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras a que se relacionam. Assim, substantivo no feminino concorda com o adjetivo no feminino. Artigo no masculino concorda com o substantivo no masculino. Então é essa questão do masculino, masculino, feminino, feminino. Vamos observar alguns trechos daquela notícia lida lá, da questão da conta de água lá, do pessoal que reclamou. Abre aspas, nós temos aí. O assistente administrativo Antônio Ferreira. Só esse trechinho aí. Vocês vão ver aí destacado em negrito e sublinhado. O assistente administrativo. Nós vemos aí que o artigo o concorda com o substantivo assistente, né? No masculino. E o adjetivo administrativo, porque administrativo é um adjetivo de assistente, concorda com o substantivo no masculino e no singular. Então, isso é a concordância, ok? Aí tem outro trecho. Abre aspas, a cozinheira Rivanara Bernardes, fechou aspas. Esse pedacinho aí, em negrito e sublinhado, a cozinheira. Nós vemos aí o artigo a, ele concorda com o substantivo cozinheira, que está no feminino. Então, a cozinheira. E lá no outro é o assistente administrativo. Então, o masculino, a feminino, ok? E aí, concordância verbal, o que seria? É a concordância do verbo com seu sujeito, em número e pessoa. A regra geral é o seguinte, o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, vamos entender melhor. Nós vamos ler um pedacinho daquela manchete lá. Abre aspas. Moradores ficam preocupados após terem aumento na conta de água e receberem avisos de corte. Fecha aspas. Nesse trecho aí, vai aparecer para vocês aí na tela, moradores ficam, está negrito e sublinhado, terem também, receberem também. Vocês observam que ficam, terem e receberem é verbo. Lembra que verbo é toda ação, né? Então vamos lá. Observe que o sujeito moradores está no plural. Por isso, os verbos ficar, ter e receber são flexionados no plural, ou seja, são colocados no sentido plural, concordando com o sujeito moradores. Porque se fosse morador, ficaria assim, o morador fica preocupado após ter aumento de conta de água e receber avisos de corte. Mas como é moradores, está no plural, mais de um, aí os verbos também têm que acompanhar, tem que ter a mesma concordância. Essa é a famosa concordância verbal, onde os verbos se adaptam ao sujeito, em número e pessoa, ok? Vamos para o número 26, questão 26, vamos já tentar responder? Então vamos lá. Acompanha comigo aí na tela, aí está pedindo o seguinte. Observe a primeira frase da notícia, abre aspas. Moradores da região sul de Palmas estão preocupados com o aumento nas contas de água que receberam neste mês de abril, fecha aspas. A flexão das palavras destacadas é exemplo de... Quais são as palavras destacadas? Tá vendo aí, ó? São estão
e receberam. Isso aí é uma concordância nominal ou uma concordância verbal? Estão e receberam é substantivo ou é verbo? Aí você já começa a responder, já começa a analisar. Primeiro você vê as duas palavrinhas destacadas. São verbos ou são substantivos? Se for substantivo, vai ser uma concordância nominal. Agora, se for verbo, vai ser uma concordância verbal. Aí você vai marcar a opção correta, ok? 27. A 27 fala o seguinte: abre aspas, a ABRK Ambiental informou que mudanças nos valores das contas podem ocorrer por diversos fatores, incluindo a existência de vazamentos internos nos imóveis. As palavras em destaque indicam uma concordância nominal ou concordância verbal? Lembra que concordância nominal tem a questão do uso do artigo, do o e do a? Já estou dando uma dica aí, tem o uso do artigo, do o e do a. E aí tudo depende dele, né? Da questão ali do o e do a, do artigo. E aí? A BRK Ambiental informou que mudanças nos valores das contas podem ocorrer por diversos fatores, incluindo a existência de vazamentos internos nos imóveis. É uma concordância nominal ou verbal? Aí você analisa e responde aí a número 27. Agora vamos estudar um pouco sobre ortografia. Vamos aprender a diferença do uso do porquê separado sem acento e do porquê junto sem acento. Observe aí na tela os trechos elaborados a partir do texto informativo. Então vamos lá. Por que a nossa conta de água aumentou? Ele disse que a conta de água aumentou porque vocês tiveram algum problema de vazamento em sua residência. Então a gente vê aí que o uso do porquê separado sem acento é sempre no início de uma interrogação direta, ou seja, de uma pergunta, tá? Então, se você vai fazer uma pergunta e vai usar o porquê no início, ele tem que ser separado sem acento, ok? Primeira regrinha. E aí, se você usa o porquê junto, sem acento, ele é usado para fazer uma justificativa, para você responder. Então ali o cara está respondendo, ó, ele disse que a conta de água aumentou porque vocês tiveram algum problema de vazamento em sua residência. Então está respondendo. Então nesse caso o porquê é sem acento e junto. Separado é para a pergunta e ele é colocado lá no início da pergunta. Vamos tentar responder aí a questão 28, ok? A questão 28 fala o seguinte: aí abre aspas, não tem vazamento porque a gente já procurou para ter uma justificativa para o aumento. Se fosse o caso, mas não tem, fecha aspas. O uso do porquê se justifica, pois trata-se de, o porquê aí nesse caso, ele está junto sem acento. Vocês vão estar vendo aí na tela, né? Então, esse uso aí desse porquê, a gente está usando ele aí para quê? Por que está sendo usado? Porque nesse caso aí é uma interrogação direta, ou seja, é uma pergunta ou ele é uma resposta, uma justificativa? Tá muito fácil isso aí, que a gente acabou de ver como que usa os dois porquês, né? Então assim, porquê junto sem acento, ele é usado em pergunta ou em resposta? Aí você vai responder aí a número 28, ok? Vamos para a número 29, que é a nossa última questão dessa aula de hoje. A 29 fala o seguinte: marque a alternativa em que o emprego da palavra em destaque se justifica quanto à pergunta direta em início da frase. Então vamos lá. A primeira justificativa está o seguinte: por que a sua conta de água aumentou? Esse porquê aí está separado sem acento.
A segunda opção fala, está escrito, por que a sua conta de água aumentou? Só que nesse caso ele está junto, o porquê está junto. Em caso de pergunta direta, né? Qual é o certo a se fazer? Qual é o certo a usar? A primeira opção ou a segunda opção? Então você vai analisar e ver qual o tipo de porquê você vai usar. Se é o porquê separado sem acento ou se é o porquê junto sem acento. No caso de uma pergunta direta, ok? Então, nessa aula de hoje, a gente viu o quê? A questão da concordância nominal, da concordância verbal. E vimos o uso do porquê separado sem acento e o porquê junto sem acento, né? E vimos as regrinhas aí. Quero reforçar com vocês o seguinte, a questão da língua portuguesa, o aprender da língua portuguesa e suas regras não é fácil. Exige de nós, alunos, de nós enquanto alunos, toda uma dedicação. Então não adianta vocês só entrarem lá na plataforma ou pegarem a atividade impressa lá na escola e responderem sem assistir às nossas aulas gravadas, tá certo? Porque tá tudo ocorrendo como tem que ser feito, só que de uma forma diferente, ou seja, vocês em casa e nós professores aqui. E aí vocês em casa, no conforto de casa, estão recebendo aí as aulas. O que muda é só isso. Mas, se vocês estivessem vindo para a escola, com certeza vocês não chegariam aqui e a professora ou o professor já iria ali pegar e entregar para vocês as atividades para vocês responderem, sem antes ele ou ela explicar. Então, é interessante, é importante que você, como aluno, como aluna, assista às aulas antes de querer responder as atividades lá na plataforma ou as atividades impressas. Até porque essas atividades estão sendo usadas como uma avaliação. Você está sendo avaliado como aluno na hora de executar essas atividades. Os acertos que você tem, os erros que você tem, estão sendo usados como sua avaliação. Então, não deixem a preguiça dominar vocês. Assistam às aulas. Entra lá no canal 5.2, assiste de acordo com o cronograma ou acessa a plataforma, porque as aulas estão lá, disponíveis para todos os alunos da Rede Municipal de Palmas. E aí assistam às aulas e depois vão responder às atividades, ok? Com calma, sem pressa. Eu já dei a dica uma vez, pega um caderno, uma folha, vai marcando as suas respostas numa folha. Depois que você tiver certeza que as suas respostas estão corretas, aí você vai lá na plataforma e lança a sua resposta ou vai na sua atividade impressa e marca realmente, porque tem a data que você tem que devolver para a escola, né? E aí você vai devolver tudo marcadinho ali e o pessoal lá da escola está corrigindo essas atividades de vocês. Então não está sendo uma coisa assim feita por fazer, não. Está tudo sendo recebido e corrigido ali, ok? Então assim a gente vai concluir esse nosso ano letivo que está muito diferente de forma produtiva, né? Para que vocês possam ano que vem continuar na próxima série que vocês têm que estar, ok? Então eu me despeço de vocês e um grande abraço.